informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 24 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Receita Federal regulamenta refis do Fundo Rural. Primeiro feijão transgênico da Embrapa criou polêmica. JBS Friboi diminuiu abates em Mato Grosso do Sul em 2017. Secretaria inscreve produtores de dourados no projeto Peixe até fevereiro. Ministério da Agricultura fará plano sobre transporte para o agronegócio. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A AgroJangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a AgroJangada. AgroJangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. AgroJangada, ao lado do produtor. O mundo nunca foi dos que ficam parados, dos que fazem aquilo que todo mundo já fez. O mundo é de quem não aceita a derrota, que faz tudo de novo até melhorar. Porque metas não são aquelas que você escreve num papel, são aquelas que você luta para realizar. Grandes mudanças não são feitas por quem sonha, são feitas por quem faz. Faça acontecer. Show Rural Copavel 2018, de 5 a 9 de fevereiro, em Cascavel, Paraná. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! O verão deu as caras nos últimos dias na região de Dourados. A quarta-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã. Boas chances de pancadas fracas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. O calor é de verão, máxima de 36 graus. Hoje começa a lua crescente. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Feirão Limpa Pátio Ford Via Sul. É para limpar o pátio da concessionária. Ranger XLT Diesel 4x4 2018. A melhor Ranger de todos os tempos. Com 5 anos de garantia total. 7 airbags, controle de tração e estabilidade. Sensor anti-capotamento e com o maior desconto da categoria. De 159.460 por 125.990 à vista. E ainda parcelas semestrais com entrada a partir de 30% e taxa de 1,09%. Mas corra e garanta a sua. Promoção por tempo limitado. Ford Via Sul Dourados, 3416-6000. E Ponta Porã, 3431-6611. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 130 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 136 com 30 dias para o pagamento. O Brasil Global de Guia Lopes pagou R$ 122 pela arroba da vaca gorda à vista e o Friboi R$ 128 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 22 e a de soja a R$ 63, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,23 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que
recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A primeira variedade de feijão transgênico no mundo, resistente ao vírus do mosaico dourado, principal praga da cultura que chega a causar até 40% de perdas nas lavouras, se tornou exemplo das divergências internas entre pesquisadores e a diretoria da Embrapa. Após anos de estudo, a variedade foi aprovada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e registrada em 2012. Testes de viabilidade comercial feitos até 2015 apontaram lucratividade de até 38% diante das variedades convencionais de feijão. A cúpula da Embrapa, porém, vetou o lançamento por temer que a ação de outro vírus não combatido na transgenia prejudique comercialmente e legalmente a Embrapa. Memorando interno da Embrapa aponta que cerca de 20 toneladas de sementes transgênicas do feijão estão disponíveis para serem multiplicadas e distribuídas por parceiros comerciais. O documento informa ainda que cerealistas se mostraram dispostos a empacotar e vender os grãos. O presidente da Embrapa, Maurício Lopes, considera o lançamento da variedade como de alto risco, pelo fato de não ser resistente ao carlavírus, outra praga que ataca o feijão e é transmitida pela mosca branca, mesmo inseto do mosaico dourado. A tecnologia precisa ser aprimorada, disse o Lopes, ao defender o desenvolvimento de uma nova variedade mais evoluída. Quando apelou à diretoria da Embrapa para que a variedade fosse liberada, Alcindo Vander, chefe da Embrapa Arroz e Feijão, disse que foi desenvolvido um kit capaz de detectar com rapidez o carlavírus. A Instrução Normativa número 11 do Ministério da Agricultura, publicada no Diário Oficial de segunda-feira, autorizou a redução da dose da vacina contra a febre aftosa de 5 ml para 2 ml. Um dos principais objetivos na mudança da vacina será a injeção de menor volume de óleo mineral, com consequente redução de reações locais. Alguns países, como a Argentina, Uruguai e a Bolívia, já adotam essa prática, com resultados satisfatórios tanto em relação à diminuição às reações quanto na preservação da potência da vacina. O componente oleoso, que tem a finalidade de promover imunidade mais longa, é também um dos principais responsáveis pela indução de reações tipo alérgicas no local da aplicação da vacina. Após escândalos de corrupção envolvendo até mesmo o governo federal, a JBS, gigante do setor de alimentos, fechou o ano de 2017, perdendo participação em Mato Grosso do Sul. De acordo com dados do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, no ano passado, os 7 frigoríficos da empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista abateram 1.255.000 animais no estado, 12% a menos em comparação ao ano anterior. Em 2016, o número de abates fechou em 1.429.000 cabeças. Esse movimento de queda nas operações do grupo teve início em março do ano passado, quando a Polícia Federal realizou a Operação Carne Fraca. Joesley Batista, que já era investigado em outras 3 operações, fechou o acordo de delação premiada e, depois disso, o setor pecuário passou a enfrentar instabilidade. Um dos períodos mais graves, no entanto, foi no fim do ano passado,
após ter 750 milhões de reais da JBS bloqueados pela Justiça Estadual a pedido da CPI da JBS da Assembleia Legislativa, que investigava esquema de notas frias e o descumprimento dos 5 termos de acordo de regime especial da empresa. A produção brasileira de leite deve crescer entre 2% e 2,5% esse ano, em um cenário de custo de produção mais elevado em relação a 2017, estima a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. A projeção representa um aumento menor que o reportado em 2017, estimado pela CNA em 4%, representando 34 bilhões e 900 milhões de litros. Se a estimativa da entidade para o período se concretizar, já que os dados serão divulgados pelo IBGE em março, a produção brasileira de leite em 2018 deverá chegar a 35 bilhões e 800 milhões de litros, voltando aos níveis de 2014. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, concluiu que a patente detida pela Monsanto no Brasil para a soja intacta RR2 Pro deve ser declarada nula, de acordo com o documento da Justiça sobre uma ação judicial contra a empresa, movida pela Associação dos Produtores de Soja, a APROSOJA. No documento, datado de 17 de janeiro, a Advocacia Geral da União disse que o INPI emitiu a opinião técnica depois de reexaminar a questão. Em novembro, a APROSOJA pediu à Justiça que cancelasse a patente intacta da Monsanto no Brasil, afirmando que não trouxe inovação tecnológica real. A proteção da intacta se estende até outubro de 2022. A Monsanto afirmou que foi informada sobre a conclusão do INPI e que vai apresentar sua defesa. Essa ainda não é uma decisão tomada, que cabe uma posição da Justiça. Caso os produtores deixem de pagar pela patente, a economia estimada seria de 2 bilhões e 600 milhões de reais para todo o Brasil. O problema de queda de vagens nas lavouras de soja na fase de canivete, mais severamente localizado no oeste do Paraná, mas também já sendo registrado em outros pontos do Brasil, continua sendo investigado por especialistas e produtores, porém sem uma conclusão efetiva. Já se sabe, no entanto, que se trata de uma combinação de fatores e que esse é um quadro que compromete o rendimento das lavouras que se encontram nessa situação. Como explicou o engenheiro agrônomo e doutor em sementes Alexandre Gazola Neto, essa reação das plantas é também reflexo de um problema na oxigenação do solo, iniciado ainda na época do plantio, diante de condições adversas de clima. São plantas que já vinham cansadas e, com um cenário sem condições favoráveis, começa a se proteger, derrubando as vagens. Essa é uma situação muito semelhante a algo que aconteceu no Uruguai há 3 anos. Foi um ano de pouca chuva na época da semeadura, depois uma chuvarada antes da florada, como aconteceu no Brasil. Isso causa muito estresse no momento da emergência das sementes, explicou o Gazola. E essa chuvarada, ainda de acordo com o especialista, comprometeu também a oxigenação do solo, agravando ainda mais o quadro.
A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União instrução normativa que regulamenta o Programa de Regularização Tributária Rural para parcelamento das dívidas previdenciárias de produtores rurais com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural, e medida essa mais conhecida como Refis do FUNRural. O programa foi instituído pela recém-sancionada Lei 13.606/2018, que permite a quitação dos débitos com o FUNRural vencidos até 30 de agosto de 2017. A adesão ao programa será aceita até 28 de fevereiro desse ano. O produtor rural que aderir ao parcelamento terá de pagar 2,5% da dívida consolidada em até 2 prestações iguais, mensais e sucessivas. O restante poderá ser dividido em até 176 parcelas. A notícia de que a Rússia pode voltar a importar carne brasileira deixou o Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Carnes Bovinas, Suínas, Aves, Peixes e Derivados do Tocantins, o Sindicarnes, esperançoso com a possibilidade de retomada dos negócios com um dos seus maiores compradores. A Rússia anunciou a suspensão de compra de carne suína e bovina do Brasil em novembro de 2017, afetando 59 frigoríficos brasileiros, 4 deles do Tocantins, o Minerva, em Araguaína, o Plena, de Paraíso do Tocantins, o Cooper Frigo, de Gurupi e Boi Brasil, de Alvorada. O Tocantins deixou de vender 125 toneladas de carne para a Rússia. O prejuízo com a suspensão foi de 20 milhões de reais, informou o Sindicarnes. Pequenos produtores integrantes da agricultura familiar de Dourados podem se inscrever no projeto Peixe até o dia 9 de fevereiro. A ação de incentivo à piscicultura no município é desenvolvida pela Secretaria de Agricultura Familiar em parceria com a Agraer e a UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados. Conforme edital de chamada pública, são 30 vagas disponíveis. Para participar, o produtor deve exercer na propriedade rural a piscicultura como atividade principal ou secundária. Os produtores receberão ao todo 31 mil quilos de alevinos de tilápia e 43 toneladas de ração para o ciclo de produção desses, divididos entre os participantes. Haverá o acompanhamento da equipe técnica da Secretaria e especialistas do setor da UFGD aos participantes, tendo em vista o desenvolvimento dos alevinos. Os participantes deverão se comprometer a participar em atividades, palestras e cursos no segmento da piscicultura. O engenheiro agrônomo Guilherme Cardoso, responsável pelo projeto, cita que a Secretaria realizará visitas às propriedades rurais dos inscritos, tendo em vista a seleção correta dos locais. Os piscicultores interessados deverão se inscrever na Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, na Rua José Luiz da Silva, 3.350, Terra Roxa 2. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3411-7299. 3411-7299. As exportações de carne suína in natura do Brasil renderam 58 milhões e 100 mil dólares em janeiro, em 14 dias úteis. A quantidade total exportada pelo país do período chegou a 26.700 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 2.172 dólares. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. A Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários, uma trade de grãos brasileira de médio porte que entrou com pedido de recuperação judicial no ano passado, apresentou seu plano de recuperação à Justiça, informou ontem a companhia. A Seara Agro tem base no Paraná e não tem relação com a conhecida produtora de carne de frango e suína, Seara, do grupo JBS. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Massai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius.
O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministério da Agricultura fará planos sobre transporte para o agronegócio. Na abertura nacional da colheita de soja em Canarana, Mato Grosso, na sexta-feira, o ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak, anunciou que o MAPA fará em março seminário sobre logística de transporte voltado para o agronegócio brasileiro para enfrentar gargalo do setor. Nós queremos olhar para o mapa do Brasil e verificar aonde, com menor custo possível, o Estado pode intervir pensando no agro, sem se preocupar com as bandeiras políticos partidárias, com os limites dos estados, mas pensando na nação. O objetivo, de acordo com Novak, é consolidar um projeto ouvindo o setor produtivo com base em dados estatísticos consistentes da Embrapa Territorial para que seja executado. A importância do projeto, afirmou, se deve à contribuição que o agronegócio tem para a economia brasileira, sendo responsável por quase 45% do comércio exterior no país. Novak lembrou a meta traçada pelo Ministério de alcançar em 5 anos fatia de 10% do comércio mundial no setor e disse que a produção do Brasil hoje alimenta 1,4 bilhão de pessoas no mundo. Nós sabemos o papel que o Brasil representa em relação à segurança alimentar mundial. Nós alimentamos hoje quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Então nós sabemos que nós temos um papel fundamental na segurança alimentar. Nós sabemos o papel que nós desempenhamos na preservação da biodiversidade do planeta. Ele enfatizou que a imagem do país precisa ser defendida nas relações de comércio internacional, uma vez que a vegetação nativa, que ocupa 66% do território nacional, é um patrimônio inigualável e forte argumento de negociação com parceiros do exterior. Posição que foi defendida pelo ministro Bairo Maggi na abertura do Fórum Global para a Alimentação e Agricultura em Berlim, na Alemanha. No evento, Maggi criticou campanhas mal intencionadas de competidores ineficientes que tentam denegrir a trajetória vitoriosa de um país tropical no mercado internacional agropecuário. A expectativa da Conab para a safra 2017-2018 é que a produção do grão alcance 110 milhões de toneladas. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima quarta-feira para todos nós e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem acompanhar ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.